Olá, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Bola. Hoje o nosso tema é um tema de há séculos atrás, direito de Roma ao feudalismo. Temos alguns convidados especiais onde vão falar sobre certos tópicos especiais aqui em nosso jornal. Roma teve 3 pilares: o militarismo, o escravicionismo e o expansionismo, surgindo assim a palavra que até hoje é usada e era uma palavra em latim, trabalho, o que era tripalium, triplete. O que era tripalium? Um instrumento de tortura. E o triplete era torturar, subordinando e desconfortando. Nosso primeiro convidado especial é o senhor Rodrigo. Ele tem a especialidade em divisão de Roma. Boa noite, senhor Rodrigo. Boa noite. É um prazer. Por Prazer favor, é meu. fale-nos sobre a divisão de Roma. A divisão de Roma foi muito simples, na verdade, ali quando foi passado tarefas em si, foi dividido entre coletores e os caçadores, que no caso os coletores eram as mulheres. As mulheres. Isso, que traziam aí a parte de carboidrato, Muito bem. E a parte de caça, que vinha a proteína da parte do homem. Que O fazia homem aí, era o caçador. exatamente, que fazia aí, a dieta perfeita, para poder se manter. Muito bem. A mulher, o carboidrato, e o homem, a proteína. carne, a proteína. Exatamente. Fazia a dieta perfeita aí. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, Imagina, senhor eu Rodrigo. agradeço. E nós temos agora o segundo convidado, o nosso convidado, Marcos. Ele vai falar sobre instrumentos de produção. Olá, senhor Marcos, tudo bem? Boa noite, tudo Bom, bem? que prazer imenso. Prazer é meu. Então vamos estar falando sobre... Fala para nós sobre esses instrumentos de produção de Vamos Roma. começar aí. Os instrumentos são divididos em 3 partes, né? São os Muito vocais, bem. os semivocais e os mudos, né? Vocais. Os vocais eram os escravos da época, né? Eles eram como instrumentos de produção, né? Certo. Os semivocais era o gado, né? Os animais como o cavalo. E os mudos era o arado, né? Enxada, entre outros. Material para Material para trabalho. trabalho, isso, né? Muito bem. Era senhor. mais ou menos isso daí que era. Era mais ou menos isso que eram os instrumentos de Isso. produção. Muito bem, senhor Marcos, muito prazer. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Nosso outro convidado é um convidado que ainda hoje temos a crise, mas só que ele sabe da crise romana. Senhor Marcelo. Olá, senhor Marcelo, Olá, boa noite, senhor, tudo tudo bem? Por favor, fale-me sobre a crise de Roma. Então, vamos começar lá do século III, Muito onde bem. Roma começa a se declinar. Olha só. Eu conheço o Brasil que também já está nessa declinação. Estudamos muitos aí para chegar nesse século. Conte mais. O trabalho escravo era uma das maiores fontes de riqueza de Roma. Esses escravos eram trazidos através das guerras que Roma competia. Aonde eles foram lá, guerreavam, pegavam o pessoal. Os que ficaram vivos traziam e traziam para trabalhar no comércio, artesanato, agricultura. Chegando a um certo tempo, Roma não tinha mais guerra, já tinham conquistado tudo o que queria, então aí começou a cair. Não tinha mais escravos para comprar, não tinha mais Não tinha guerras. guerra mais, não tinha como E fazer. os escravos que tinham estavam super valorizados por serem os únicos que ainda trabalhavam com isso. Tudo bem. Então Roma começou a perder seu dinheiro, porque o que tinha de reserva foram comprando, importando comida e tudo. Aí, para finalizar mesmo, foi quando os turcos tomaram Constantinopla. Depois disso, os Érulos invadiram Roma e Olha assim só, finalizou com a crise romana começou com o Império. ali. Muito obrigado, Isso aí. senhor Marcelo, Obrigado, pela sua participação. E agora, já que ele falou sobre a invasão, um especialista, que até o nome dele dá até medo, Touro, senhor Touro,
Ele é especialista em bárbaros. Boa noite, senhor Toro, como está? Tudo bem? Bom? Por favor, fala-me sobre os bárbaros. Os bárbaros eram os povos que viviam na fronteira de Roma, né? Antes, depois ela foi dividida em duas, né? Sim. E daí teve uma queda em 1400, a queda de Constantinopla, e tivemos a primeira invasão do Ocidente em Roma, que foi pelo Átila, o Huno. Uau, Uno, não é o Fiat. Brincadeira. Brincadeira. E assim se dá a queda de Roma da entrada do feudalismo. Pelos bárbaros ali, que era o Uno. Muito bem, muito obrigado, senhor Toro. Obrigado. Foi um prazer esta noite. Falamos agora sobre o feudalismo. O especialista, Rafael Grego. Boa noite, senhor Rafael. Boa noite, senhor José. Boa noite a todos os telespectadores. O senhor é especialista em feudalismo. Feudalismo, isso mesmo. Então o senhor me conte sobre o feudalismo. O feudalismo foi uma época aí entre o Império Romano e o começo da industrialização das máquinas. Foi onde o feudalismo era composto pelas agriculturas, onde tinha um senhor feudal, e o senhor feudal dominava, no caso, os seus vassalos e o clero. O vassalo, a sua função era somente cuidar da terra e os seus servos. Com isso era o intuito de rodar a economia na época. O senhor feudal mandava em tudo. O senhor feudal mandava em tudo. Só que como nessa época como o pessoal era muito ganancioso, teve muitas guerras entre senhores feudais, querendo conquistar mais terras. E com isso acabou quebrando aí esse sistema de feudalismo. Eu conheço alguém lá de Brasília também, mais ou menos assim. Muito bem, né, senhor? Então o feudalismo significa mais ou menos isso. Então nós podemos até pensar em Brasília como feudalismo. Então, obrigado, boa noite, senhor Rafael. Temos a outra especialista agora, uma mulher linda, maravilhosa. Ela vai falar sobre os mascates. A minha amiga Jéssica. Por favor, Jéssica, boa noite, bem? tudo Como bem? está, Prazer estar aqui hoje. Que bom que né? você pôde aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é muito complicada. Pois é, mas eu tive que tirar um tempinho para vir aqui dar essa entrevista para vocês. Muito bem, né? o nosso jornal, o Jornal do Mol. Jéssica, fala sobre aqueles mascates no tempo. Então, os mascates, eles tiveram um papel muito importante no feudalismo, porque eles eram as figuras que faziam as trocas de mercadorias dentro dos feudos, né? Então, por exemplo, esse feudo aqui produz algodão, então, e o outro produz leite. Então, ele pegava o leite daquele feudo, levava para o outro e assim por diante. E eles sempre ficavam com uma parte, essa que era a recompensa deles, ficar com uma parte da mercadoria. E o que aconteceu? Posteriormente, eles acabaram ficando com muita mercadoria acumulada, então eles mesmos né, que começaram a ter o seu próprio comércio, e a partir daí que foi tendo crescimento e surgindo as cidades. Muito bem. E aí começou a ter as lojinhas. As lojinhas, exatamente. E muito obrigado por você ter vindo para o nosso jornal, a nossa amiga Jéssica. Muito obrigada. E nós temos um novo convidado. O nosso convidado, o nome, eu já disse tudo. Simão Michael vai falar sobre clero. Olá, boa noite, Simão Michael. Tudo bem? Prazer participar do Jornal do Mol. Que você veio. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, como a nossa amiga Jéssica. A gente tem que tirar um tempo, né? Oh, muito bom. Você fala sobre o clero na época da Roma e do feudalismo. Clero, basicamente, é um conjunto dos clérigos. Calma, tranquilo. Em sua Quer totalidade. uma pinguinha? Se tiver, seria bom. Em sua totalidade. Ou limitado a uma igreja, país ou religião. Sim. E aí o clero, quer dizer, só mudou o nome. Continua a mesma coisa. Lá é Vaticano, agora já não é mais Roma, é Vaticano, é a mesma coisa. Ok, meu querido, foi um prazer você estar aqui. Bom, gente, nosso jornal chegando ao fim, o Jornal do Bola. Muito bem. Eu tenho um convidado especial aqui na nossa plateia. Eu queria ver o nosso convidado especial, o professor Tiago, excelência em gregos e romanos. Boa noite, professor. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Professor, depois de tudo que o senhor ouviu, o senhor dá
uma pitágoras para nós. Olha, Bola, vou dizer que primeiro que foi sempre um sonho estar aqui no programa do Bola. Que maravilha, nosso sonho realizado. Gente, não é eu que não tinha agenda, não, é o Bola que não me chamava. Bom, eu acho aí, para os telespectadores que vão estar fazendo uma prova aí, talvez, aí na semana que vem, eu acho que vale a pena fazer um apanhado bem rápido, né? Sim. Eu acho que ficou bem claro que, primeiro, Roma era baseado em agricultura, expansionismo e militarismo. Por isso eles conseguiam ter preços baixos, né? A partir do momento que você já não tinha mais a guerra, que a figura do escravo começa a ficar escassa e a terra também começa a ficar escassa, o preço começa a ficar alto. A gente junta isso, a invasão, não teve escravo, não teve guerra, não teve mais nada e tem corrupção. Exatamente. Preço muito alto, não tem terra que dura. Então mesmo o Império Romano cai com isso. Agora, o que eu faço com milhões de pessoas habituadas a trabalhar no campo? Elas têm que migrar para um outro lugar. Então de escravos, elas viraram servos. Importante a gente dizer, né? Se cair como pergunta na prova, é impossível cair. Alguma coisa dessa cair, porque a gente nunca sabe, né? Mas cabeças de diretores podem rolar. Vai saber, não. Okay. Agora, teve direito do trabalho em Roma? Não, né? Porque o trabalhador não era nem uma pessoa, era considerado uma coisa. Assim, olha só. Um boi, um gado, né? Eu poderia fazer com ele o que eu quisesse. O feudalismo matar, sexo, ele né? pegava ali, ele corrompia tudo, trazia tudo e era todos deles. O Bola empolgado, né, gente? Por isso que eu adoro Bola. Assista com a gente o Jornal do Bola. Eu não fico um dia sem ver o Bola, gente. Você gosta de ver o Bola? Adoro, né? Agora, no feudalismo, a gente tem a figura do senhor feudal e o que ele garante para o servo? Garante terra, instrumento e proteção. O servo dá a mão de obra e o mascate, como bem disse a doutora Jéssica, ele faz o quê? Um intercâmbio de coisa. Um mexe com gado, outro mexe com maconha, outro mexe com sei lá o que. Ele vai trocando tudo isso. Faz a base da troca. E chega um ponto que ele fala, eu vou fazer a minha lojinha, né? E a lojinha dele cresce tanto que o mascate vira uma espécie de Walmart e os feudos viram como os fornecedores desse Walmart. Aí a gente junta isso, o servo querendo ter liberdade, o feudo se endividando muito para fazer conflito, né? Essa instituição começa também a ruir de cima para baixo, né? Acho que basicamente seriam esses os pontos, né? Retomem o caderno, estudem e mamma mia! Esse é o nosso querido professor Thiago. Obrigado. Boa noite. E por finalizarmos o Jornal do Bola. Boa noite a todos. Vai bola.